Saudações a todos, né? Hoje o conteúdo vai ser um pouco diferente, né? Atendendo a uma proposta de um amigo muito querido, muito respeitado, antigo parceiro de fileiras do GOI. Nós vamos falar hoje sobre família. Me acompanhe até o final do vídeo, porque assim você vai entender por que o perfil de conduta policial está falando sobre família. Esse amigo meu passou por problemas muito grandes na polícia, cumprindo o seu dever. Foi muito criticado, muito prejudicado, né? Quase foi preso, fazendo o certo, fazendo o correto, lutando contra o crime. Mas nem tudo é fácil de explicar, nem tudo é fácil de demonstrar. E em situações muito difíceis, poucas pessoas ficam do seu lado. É normal, nós vemos isso até nos filmes, né? Dificilmente um policial muito ativo, muito esforçado, é compreendido pelos seus pares, né? E nesses momentos difíceis, se você não tiver família, você está com sérios problemas. A família tem um valor único na carreira policial. Ela é de uma importância ímpar na nossa vida, né? Então, vamos cuidar bem das nossas famílias, né? Esse amigo meu falou, de tudo que você está falando, não se esqueça, fala das famílias. Porque quando dá tudo errado, você só tem sua família. Esse amigo meu estava numa incursão contra o tráfico de drogas e quando chegou no ponto onde o tráfico ocorria, foi confrontado por um indivíduo armado. Por que esse amigo meu me pediu para contar isso? Esse amigo meu passou por um momento extremamente difícil quando, em uma operação contra o tráfico de drogas, eles foram confrontados por um agressor que estava protegendo o local de tráfico. Revidaram e nesse confronto esse indivíduo veio a falecer. Ocorre que esse indivíduo não tinha nenhuma passagem pela polícia, tinha um emprego fora, tinha uma vida fora e foi feita uma pressão muito grande por várias pessoas para que ele fosse condenado, esse amigo fosse condenado nesse fato. Ocorre que acabaram comprovando que esse indivíduo de fato participava do tráfico de drogas, né? Mas até que isso fosse comprovado foi muito difícil. E ninguém fica do seu lado, quase ninguém fica do seu lado num momento como esse. Mesmo quem fica do lado, raramente pode ajudar. A polícia tem esses momentos extremamente difíceis, é da carreira. Confronto com o resultado morte, muita gente pensa, ah, não, se vier a tiro. Confronto resultado morte é sempre complicado para ser resolvido sem maiores problemas. É uma situação limite. Provar que você fez o estritamente necessário é difícil em muitas situações. Conseguir inserir a realidade dos fatos em um cenário totalmente caótico é muito complicado. E até que isso seja comprovado, o policial está sob suspeita, está sob ataque, muitas vezes sob acusações diretas. Quem fica realmente do seu lado? Sua família. Esse amigo meu, se não tivesse a família, talvez nem estivesse mais entre nós, pela pressão que ele sofreu, pelas dificuldades que ele teve que enfrentar. A verdade é que ele não teve o apoio da polícia. Não teve. E raramente teria em qualquer outro lugar do mundo. Não teve o apoio da polícia. Nós estamos sempre sob bombardeio da opinião pública, sempre sob o bombardeio da imprensa, até de parte das próprias instituições do Estado. Nós temos que ter um bom relacionamento familiar. Nós temos que ter, nós não podemos perder a nossa família em função do serviço policial, porque o serviço policial vai falhar conosco. Então, preservem bem as suas famílias. Quer ser um bom polícia? Tenha uma boa família, né? Era corrente nas nossas conversas e entre os mais antigos se falar que o bom polícia é o bom filho, é o bom pai, é o bom marido, é a boa esposa, é a boa mãe, é um bom vizinho.
Você não vai ser um bom polícia se você não for um bom ser humano. E a primeira fronteira, né, o núcleo mais próximo de nossa família e o relacionamento que nós temos com ela vai mostrar se nós somos bons seres humanos ou não. Quer ser um bom polícia? Seja um bom pai, boa mãe, bom irmão, boa irmã, bom filho. Seja bom com quem está do seu lado. Esse amigo meu não teve apoio da polícia. Vou reforçar, não teve. Só da família. E é por isso que esse assunto está sendo tratado aqui hoje. E é sobre esse assunto que nós vamos refletir. Sobre a família, sobre casamento, sobre filhos. Falar sobre casamento, pensar sobre casamento, sobre família, me fez refletir muito sobre como isso influencia a nossa vida policial. Como influencia na nossa conduta durante o nosso trabalho nas nossas carreiras policiais. Esse assunto ganha muita relevância porque a realidade dos policiais de hoje é muito diferente do que era algumas décadas atrás. Algumas décadas atrás, nós entrávamos na polícia com 20 e poucos anos. Eu mesmo entrei com 21 anos na polícia. Era muito comum que nós fôssemos solteiros, tivéssemos uma vida de solteiro, não tivéssemos filhos, enfim. Isso não era tão relevante porque nós tínhamos tempo para quebrar a cabeça, né? Nós tínhamos tempo para errar. E diante de todo esse assédio que nós policiais sofremos, de toda essa energia toda do trabalho, essa agitação toda, e nós podíamos nos meter em maus relacionamentos. Eu tive vários relacionamentos complicados, e aprender por meio deles que não valia a pena. Dava tempo de você aprender, amadurecer, e como foi no meu caso, 10 anos depois falar assim, eu vou casar, porque senão eu vou me arrebentar. Eu não quero viver assim a vida toda, né? Quando eu entrei na polícia, 30 e poucos anos atrás, era muito diferente, né? Nós entrávamos com 20 e poucos anos, 21 anos como eu, a maioria sempre nessa faixa de idade, 19 alguns, 18 até, outros, né? A exigência escolar era outra, a nível médio você já entrava na maioria das carreiras, enfim. Naquela época nós éramos em grande parte solteiros, então dava tempo de quebrar a cabeça, de você ser assediado, de você cair no assédio, de você se envolver com pessoas dos mais variados tipos, né? Pessoas que frequentam a noite, né? No meio do que você está trabalhando, transitando como policial, enfim. Só que isso mudou. Hoje, a maioria dos policiais entram com 30 e poucos anos de idade na carreira. A maioria dos policiais já entram com filhos, com esposa. E perder a família seria péssimo. A realidade é que quando você entra na polícia, como foi no meu caso, como de muitas pessoas, pela primeira vez na vida você se sente bonito, né? Se sente lindo. Porque de repente você é assediado de todos os lados. E é difícil não cair, mas eu peço, não caiam. Quem já é casado, não viva com seu solteiro. Isso mudou. A idade que você entra na polícia mudou, a realidade de hoje mudou e o espaço para o erro na polícia também mudou. Nós tínhamos mais tempo para errar e aprender. Hoje esse tempo quase não existe. É muito importante, e é por isso que eu estou aqui conversando com você sobre esse tema, que a sua vida seja tranquila, que você tenha uma vida emotiva bem equilibrada, que você esteja com família, porque tudo que é errado pertence aos nossos inimigos. Nós somos diretamente afetados pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Somos muito assediados, sim, mas sejamos sinceros, a imensa maioria das pessoas que nos assediam não é recomendável para o nosso relacionamento, né? Nós somos muito assediados pelo mal. O mal quer nos dominar, o mal quer mandar nas nossas vidas, que é o controle. Nós vamos errar nesse caminho? Solteiros tínhamos esse tempo, podemos errar e erramos muito. Hoje em dia não é mais assim. Você, policial que está me ouvindo, está me vendo aqui, geralmente é casado. Preserve a sua família.
Quando iniciamos o trabalho policial, depois de muita luta, muito esforço, concurso, academia, enfim, é um momento de vitória. No momento de vitória, nós celebramos, nós comemoramos, nós festejamos, né? E essas festas, essa comemoração vai se estendendo, né? Esse assédio que é novo na vida de muitas pessoas, isso não é da boca para fora, a gente sabe disso, né? Nós somos muito assediados. Mexe com a cabeça, muda o sentimento de muita gente, né? É uma realidade, né? É uma realidade que, ainda mais um pouco mais novo, mais vigoroso, mais animado, você acabe, como eu também acabei me envolvendo em muitos relacionamentos bagunceiros, de só festa, né? É normal, né, que tenha muita festa, muita festa, não somos muito convidados, né? Não conversar muito sobre isso, não somos muito convidados no primeiro momento. Todo mundo parece gostar da gente, o mundo parece que nos sorri, né? Parece que quando você é solteiro nessa fase, até as pedras dão risada pra você, porque tá tudo fácil. É isso que nós achamos na época, né? Que tá tudo fácil, que pode tudo, que vai tudo. E como não falar, né, que é divertido. É divertido. Não tô aqui para falar que não seja divertido. É divertido. Muito assédio, muita festa, muita... E um assédio, volto a dizer como foi para mim, inédito na vida. Nunca tinha sido assediado fui assediado como militante policial. Na realidade, é assim no início da carreira. Como eu entrei muito cedo na polícia, eu tive tempo para errar, tempo para estar nessa bagunça, tempo para estar nessa vida, né? Eu levei 10 anos para realmente me casar e mudar de vida, né? Tive relacionamentos, duraram um pouco mais, um pouco menos, mas fiquei muito tempo bagunçando, até os 30 e poucos anos. Mas uma hora você percebe que não vai funcionar. Uma hora você percebe que você não tem ninguém e que você está se colocando em várias situações de risco, né? Você está se colocando em contato com N mulheres, homens, né? Falando com seus colegas, enfim, que você não conhece. E na verdade nós somos assediados, mas nós somos alvos. Nós somos pessoas que têm uma vida de risco. E um comportamento bagunçado nos expõe muito mais do que nós imaginamos. Então chega uma hora que você percebe, né, que não vale a pena. E não vale a pena mesmo, né? Você está se correndo tanto perigo, envolvendo tanta energia, tanto esforço, em função de uma vida que não está construindo nada na sua carreira. Pelo contrário, né? Eu lembro de uma bronca, e eu agradeço a bronca que eu levei de um policial mais velho, que falou assim: nossa, bacana, hein? Tá namorada, muito bacana, muito legal, show. Mas nós temos 30 inquéritos de homicídios para verificar. E essa sua vida está atrapalhando você. Foi dolorido, mas foi um aprendizado. De fato, as nossas responsabilidades são muito maiores que uma vida pessoal bagunçada. E é incompatível com isso. E quando você para e pensa, porque numa vida de bagunça você não está pensando muito. Quando você para e percebe: nossa, aonde eu fui? Aonde eu entrei para me encontrar com outra pessoa? Onde eu dormi? Onde eu acordei? Como estava a segurança do meu armamento? Como estava a minha segurança? O meu controle sobre quem entrava e saía naquele local que eu estava? É muito perigoso, gente. Eu percebi esse perigo, depois de ter corrido muito perigo, e tive desilusões, nós temos desilusões, tinha tentado casar 2 vezes, tinha dado errado pela polícia, é difícil, não estou dizendo que é fácil, é difícil ter um relacionamento sendo policial, é difícil que a pessoa com quem você se relaciona te entenda, te respeite, te apoie, é muito difícil, mas isso tem que ser construído, né? E enquanto eu estava bagunceiro,
Eu construí isso em parte, mas existia, porque tinha outra vida mais fácil, que era da bagunça. Quando eu resolvi realmente mudar, eu fui respeitado. Quando eu resolvi realmente ter uma vida diferente, correta, sem dor de cabeça, que as coisas progrediram na minha vida. E a verdade é que alguns relacionamentos amorosos, vamos chamar assim, né, aceitam essa bagunça, né? Estimulam essa bagunça, né? Nós nos relacionamos com algumas pessoas que querem que você seja bagunceiro, que querem essa bagunça em volta, que querem viver essa bagunça com você. E é esse momento que as coisas começam a afundar, né? Quando nada no meu caso, nada se opunha no meu círculo de relacionamentos a uma vida bagunçada. E então falo isso pelo meu amigo que me pediu para falar sobre isso e por mim também, com uma experiência própria. Vai ter aquela hora que você vai perceber que não vale a pena, se você entrou solteiro. Não deixe esse momento passar. Você sabe que não está valendo a pena. Você sabe que não está construindo nada e que você não vai sair do lugar se continuar a viver assim. Não perca esse momento. Tenha coragem de fazer o correto, de fazer o certo, de ter uma vida tranquila. Tenha coragem de mudar. Imensa maioria vai te falar que é besteira, que não, que vida de polícia é assim mesmo, né? Só que polícia nós estamos falando? Do polícia de 20 e poucos anos atrás, solteiro, que entrava há um tempo atrás? Ou do polícia de 30 e poucos anos que já é casado e tem filhos, está entrando na polícia hoje? O que era normal há 30 anos atrás, não é normal nos últimos 10 anos. O dano que se causava uma vida de solteiro, que não se encontrasse no primeiro momento, não é aceitável na vida de alguém que tem 30 e poucos anos e está casado. Porque as pancadas vêm. Nós precisamos de uma vida correta, uma vida estabilizada. Correta é um termo muito vago para isso. Nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de confiança, nós precisamos de fidelidade. Porque nós lidamos com uma vida no trabalho que só toca no que está bagunçado. Quem são as vítimas de homicídios que nós investigamos? A imensa maioria está exposto ao crime pela vida que leva. A imensa maioria, não todos, mas a imensa maioria. Quem são as vítimas do tráfico de drogas? Pessoas com a vida bagunçada. Quem são as vítimas do jogo ilegal? Casados ou não, mas com vida bagunçada. E a nossa vida vai ser bagunçada lidando com isso? Vai dar certo? Não vai dar certo. E sendo que nós temos sim que ser exemplo. Nossa vida tem sim que ser exemplar para que nós possamos ter moral e capacidade de confrontar o mal, nós temos que estar afastados dele. Agradeço ao meu amigo que me fez esse pedido. É muito importante falar sobre casamento. É muito importante falar sobre fidelidade. Em um primeiro momento, casado, foi totalmente difícil, né? Eu tinha minhas manias, né? Solteiro, policial há mais de 10 anos. Eu dormia ouvindo a frequência da polícia. Dormia com o gateiro lá da cama. Pra mim era normal. E não posso ser tão penalizado por isso, que quando você deixa o seu WhatsApp com alerta acompanhando ocorrências, você está fazendo a mesma coisa. Será que quem está do nosso lado entende? Eu entrava e saía sem explicar nada para ninguém de casa. Não era mais assim. Eu demorava para chegar e tudo bem, é da polícia, mas não é assim. Foi muito difícil me adaptar à vida de casado, o casamento balançou, muitas brigas, normal. Acho que a imensa maioria que está ouvindo aqui passa por isso. É difícil conciliar a vida familiar com uma vida policial. Mas como esse amigo alertou, mostra a importância. Mostra a importância que todo esse glamour, toda essa agitação não vão sustentar o que
você precisa na hora que as coisas ficam ruins. E entrar no casamento com a polícia é muita coisa. É muita coisa. Né? Você tá armado nos lugares o tempo todo, a família saber como tem que se portar, essa nova realidade, saber que você vai agir, saber que você vai lutar, é muito difícil. Eu acabo vendo hoje que é muito difícil para quem está do nosso lado. E essa adaptação exige tolerância, exige paciência, não é automática, não. Nós não nos entendemos, nós não entendemos a polícia, nós mudamos a cada instante a nossa compreensão sobre o nosso trabalho, sobre a instituição que trabalhamos, sobre as dificuldades. A cada momento nós vamos amadurecendo isso. Como não exigir de alguém que está do lado de fora que tenha assim, a mesma maturidade com a nossa polícia? Impossível. Então, vamos nos esforçar para fazer com que dê certo. Vamos entender que nós temos que nos adaptar também e que é o caminho certo. Né? Nós nos adaptamos, desenvolvemos a tolerância, temos diálogo e fortalecemos os relacionamentos que pertencemos. A polícia é uma opção nas nossas vidas. Volto a dizer, é uma opção desejada, batalhada, com concurso, com esforço, com curso de formação, com a carreira, com constante esforço pela carreira, todo o tempo. Se você não se esforçar pela carreira todos os dias, você não vai a lugar nenhum. Enfim, mas é uma opção nossa. A polícia é uma opção nossa, não da pessoa que está ao nosso lado. E como ela vai entender? Ela, ele, no caso, nossos colegas, enfim. Como vão entender as madrugadas fora de casa, a saída repentina, aqueles telefones que você tem que atender, que você não consegue explicar tudo que está acontecendo, não é o momento também de explicar, né? A festa desmarcada, a viagem desmarcada, porque a operação se prolongou, porque isso não está no nosso domínio, enfim. Como entender o aniversário do filho, da filha que você não chegou? O casamento da família que vocês perderam? As festas sem a nossa presença? Né? É tudo muito complicado. Mas é uma opção nossa, não da família. É muito mais fácil nós entendermos, não é agradável, não é o desejado, mas acontece e faz parte do que nós fazemos, dentro de uma decisão nossa. Essa opção é nossa, não é do nosso filho, nossa filha, nossa esposa, do marido, não é do pai, da mãe, é nossa. E nós temos que saber lidar com essa incompreensão, nós temos que saber lidar até com essa revolta, com essa indignação. A minha filha, que quer entrar na polícia, até me falou outro dia. Ela falou para minha esposa: eu não sei se eu quero ser policial mais, porque eu quero participar da educação das minhas filhas, dos meus filhos. É duro saber de uma notícia dessa, né? Por mais que a gente tenha feito, tenha se esforçado, o filho que vê você fazendo o que faz e tem vontade de entrar no serviço, acaba às vezes recuando, vendo a dificuldade que é real de se conciliar uma vida familiar com uma vida profissional dentro da polícia. E no início do casamento, né, já 2 quinquênios de serviço policial, né, agitado, já no grupo de operações que eu amava, errei muito, né? Às vezes, como conciliar uma atividade tão envolvente, tão dinâmica, tão sem rotina, né, nenhuma, como a polícia, com casamento? Como conciliar você chegar, estar na rua, né, totalmente acelerado, totalmente envolvido, chegar em casa e encontrar alguém que não tem a mínima ideia do que você está vivendo e não entende o que você está vivendo? Como explicar que às vezes tem que acabar, como aconteceu conosco, tem que parar um jantar romântico para explicar detalhes de uma operação na base, né, do seu departamento, tarde na noite, para os seus superiores, porque tem uma dúvida com relação ao procedimento que foi feito. Para nós é normal, mas e para quem está conosco, né? É difícil, é muito difícil.
Eu errei muito, né? Isso, eu vivia preparado, vivia com equipamento no porta-mala do carro, para se me fosse acionado em qualquer momento, vivia de prontidão, tirava férias e queria estar trabalhando. Errei muito. A ideia é que vocês não entrem no mesmo erro, né? Eu falo isso com vocês, feliz por estar tratando esse assunto, porque eu mesmo quase me separei. É muito difícil conciliar um casamento com a polícia. É muito difícil. Passamos por dificuldades imensas. Quase perdi o casamento sem que nada tivesse acontecido. Esse é o problema da polícia. Você não precisa nem que algo relevante aconteça fora do contexto que você está vivendo para que o casamento acabe. O casamento acaba na polícia porque você é policial. E não é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de uma vida tranquila, precisamos estabilizar a nossa vida. E volto a dizer, o casamento na polícia, na imensa maioria das vezes, acontece sem que tenha tido um fato mais relevante, uma coisa diferente. Acontece pela vida policial. Isso tem que mudar. O que foi muito interessante e um aprendizado imediato é que quando eu comecei a lutar para manter meu casamento, lutar para que minha vida desse certo dentro de casa também, não só na polícia, eu fui imediatamente me unindo a outros policiais que tinham esse mesmo propósito. E eram os melhores. Ficou bem claro que os melhores policiais são aqueles que estão buscando acertar o seu casamento, estão buscando estar bem com seus filhos, estão buscando ter uma vida familiar aceitável, apesar da carreira. Pode olhar em volta. Os melhores estão casados. Não depende só de nós. Muita gente boa acaba se separando. Existe intolerância também e falta de paciência das outras pessoas também. Então, muitas vezes nós nos esforçamos ao máximo e não dá certo. Mas todos os que se esforçam para ter uma boa vida familiar são os melhores nas carreiras. São os mais bem-sucedidos, são os mais bem colocados, são os que têm mais responsabilidade. E nos dilemas morais que nós encontramos no nosso trabalho, e tem muitos, nada é fácil na vida policial, pode perceber, quem tem família está do lado certo. Quem luta pela sua família, quer, se esforça ao máximo, se aceita muito mais trabalho para que possa estar lá no momento que o filho está fazendo a apresentação na escola, para que se esforça ao máximo para poder ter um pouco de lazer com a sua família, que não deixa de estar perto da família por nada, ou está trabalhando ou está com a família. Esses são os melhores. E no meio desses dilemas morais que eu estou falando, que às vezes aparece um problema, algo difícil de lidar, um comportamento inadequado, você não vai se orgulhar daquilo que está sendo construído. Você vai olhar do lado, como aconteceu comigo, como acontece com todos, e vai ver que os pais de família, as mães de família, estão do lado certo. E os bagunçados estão querendo coisa errada. Fidelidade é importante. Nós não queremos fidelidade dos parceiros, das parceiras do trabalho. Quem não respeita a família não respeita nada. Quem não respeita a pessoa com quem vive, com quem tem filhos, não respeita ninguém. Então é importante, sim, que a nossa vida familiar seja a melhor possível. Isso vai sim ter reflexo na nossa vida profissional, porque o esforço correto, o foco correto, vai te unir às melhores pessoas que a polícia tem. Melhores em todos os aspectos. Não devemos ser preconceituosos, volto a dizer. O relacionamento não depende só de um. E às vezes do outro lado tem muita intolerância, muita falta de paciência, incompreensão, e o casamento pode acabar. O casamento de boas pessoas acabam também. Mas aquela pessoa que perdeu o casamento, continua tendo um bom relacionamento, buscando um bom relacionamento com os filhos, buscando o melhor possível para fazer, essas são as melhores pessoas. Não é fácil, é difícil, eu sei disso, né? Eu sei como exige um esforço
absurdo, mas garanto que o resultado vale a pena. A família é muito importante para sua carreira policial, estabilidade emocional é muito importante, como esse vídeo começou. De um amigo que perdeu quase tudo, mas teve a família do lado e por isso suportou as maiores dificuldades, quando a própria polícia não ficou com ele. A vida familiar é muito importante na nossa carreira, é importante para a vida de todos, mas na vida de um policial tem que ser o contraponto. Nós lidamos o dia inteiro com situações terríveis, com homicídios, com tráfico, com tanta agressão, tanta violência. Nós vemos tanta instabilidade, tanta tristeza. Nós temos que voltar para um lar tranquilo. Nós temos que construir esse lar, construir esse relacionamento familiar de qualidade. Nós precisamos disso, né? Uma vida bagunçada, e eu tive uma vida bagunçada, não tem esse contraponto. É só mais bagunça. É só mais instabilidade, é só mais loucura, né? Não tem crescimento, não tem confiança, não tem estabilidade. Nós precisamos de fidelidade, precisamos de confiança na nossa vida. E dá para construir isso, né? Vamos buscar fazer isso porque os melhores policiais conseguiram. Nós vamos ser parte dos melhores policiais. Um bom polícia procura ter uma boa família. E quando se entra na polícia já casado, que é a realidade de hoje, né? Nós vemos nos cursos de formação, a imensa dos policiais já chega casado, né? Já chega com filhos. Resistam a essa ideia de que a vida do policial é bagunçada mesmo, a polícia vive mesmo como quiser. Não entrem nessa mentira. É uma mentira, né? É uma mentira porque não tem mais nada a ver com o momento atual. Se vocês são casados, mantenham seus casamentos. Vocês não estão perdendo nada lá fora. E vocês, principalmente, não têm obrigação nenhuma de ter uma vida bagunçada. Parece até que é obrigação do policial ser bagunçado. Olha em volta. Quem tem a vida bagunçada, tá como? Tá destruído, tá arrebentado, tá viciado na bebida, viciado em drogas, tá com problemas no jogo, problemas financeiros. Por isso a polícia é muito difícil. Ser policial é muito difícil. Nós precisamos de estabilidade, de uma vida boa. Preservem seus casamentos, preservem suas vidas. O sucesso está aí, né? Tá bem em casa, tá bem com os filhos. Não é mais como era antigamente. Não é um monte de gente solteira entrando e vivendo de maneira bagunçada. Não é mais isso. Vocês são casados, em grande maioria, casados, casadas. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não é fácil de maneira alguma, mas volto a dizer, tem que ter um contraponto. Você tem que sair do meio desse turbilhão de problemas que existe no mundo, que é o nosso material de trabalho, para voltar para casa e ter uma estabilidade, ter uma família, ter um lar, estar se sentindo bem. Sem isso não tem como suportar o nosso trabalho. E volto a dizer, vai vir o dia ruim. Vai vir aquele dia em que na polícia e nesse entorno festeiro, ninguém vai ficar do nosso lado. Só a família, se você tiver mantido, se você tiver tido sucesso nessa luta que é para manter a família com o trabalho policial ao mesmo tempo. Uma vez no trabalho, foi nítido quando um policial falou que ia se separar, que estava nervoso, que não aguentava mais, que era difícil, não tinha diálogo, enfim, que nós sabemos que é a realidade. E 10 pessoas se juntaram, volta, não, separa mesmo, não sei o que, não sei o que lá, tem que separar, e não vale a pena, a polícia tem que ser casado e tal. Incrível, pouca gente para falar a respeito de casamento com objetivos positivos, né? E entrei no meio daquela turba, né, que se formou e, poxa, ontem eu estava aqui no treinamento de jiu-jitsu, seu filho veio aqui assistir um treinamento no trabalho, com os olhos brilhando, olhando para você. É difícil criar um filho longe. A gente sabe disso, é difícil, né? Ah, mas não aguento. Então, mas em troco do quê?
Aí um falava uma coisa, você olha para as pessoas e fala, gente, o pessoal com vida destruída tentando destruir outra vida, sabe? É só um pouco mais de lucidez. Eu tô aqui falando com seriedade, porque nós não tratamos um assunto tão importante com seriedade na polícia. E é importante falarmos disso, porque reflete diretamente. Então, fui lá, conversei uma coisa, outra, você vai rebatendo os argumentos, quando não vê. Muita gente fala mal do casamento, mas sem se atentar ao que está falando, sem perceber a vida que está levando, à toa, por maldade, por molecagem. Quando, na verdade, todo mundo sabe que é importante. E volto a dizer, os que estão mais bem colocados, os que estão firmes, bem, progredindo, estão casados. O meu casamento balançou muito no início, por culpa minha, principalmente. Mas o trabalho que eu amo, que é ser professor da Cadepol, foram 6 concursos ao longo de 12 anos. Como é que você consegue prestar 6 concursos para a Cadepol ao longo de 12 anos sem estabilidade emocional, sem apoio, sem ajuda que a família proporciona? Impossível. E tudo que eu vivo hoje, eu agradeço a minha família. Agradeço principalmente a termos resistido às dificuldades, aos problemas. Fez toda a diferença. E passei por problemas, passei. Passei por injustiças, passei. E alguém aqui acha que não vai passar por problemas e injustiça na polícia? Vai. Com uma vida familiar estabilizada, firme, presente, fidelidade, vai conseguir superar a imensa maioria dos problemas. E os que não puderem ser imediatamente superados vão ser enfrentados. Pode ter processos, podem ter ripas, né, que são comuns na carreira, né, que nos prejudiquem. Pode ter dificuldades, mas se você tiver estabilidade familiar, tudo isso vai poder ser enfrentado melhor e ainda progredindo, porque eu tive problemas, tive dificuldades, superei obstáculos e venci num concurso. Quem não está aí prestando um concurso dentro da polícia ainda? Quem não está ainda buscando melhorar no cargo, melhorar a sua condição? Na polícia, se você não está procurando melhorar a sua condição, você está afundando. Ninguém fica parado. Ou você está progredindo, ou você está afundando. Se você está afundando, o que falta para você progredir? Será que não é melhor consertar a situação em casa, aceitar ajuda, aceitar apoio, buscar orar para que as coisas melhorem também, né? Por que não? Ter tudo que possa nos ajudar a ter uma vida familiar melhor, para que nós possamos também progredir na carreira. Temos que aceitar ajuda, temos que também ajudar uns aos outros. A polícia é o que esse grupo de pessoas conseguir fazer. Ninguém faz polícia sozinho. Se nós melhorarmos a vida dos nossos policiais à nossa volta, dos nossos amigos, nossas amigas, vão estar melhorando a nossa vida também. Então, o lugar de polícia é dentro de um casamento, sim. O lugar de polícia é perto dos filhos. Vamos melhorar esse conceito dentro das nossas instituições. Vamos fazer uma boa ação para todos nós. Vamos lutar pelos casamentos dos policiais. Vamos procurar ter um bom diálogo dentro de casa. Não precisamos ter sigilo total do que nós fazemos, né? Não digo contar tudo, porque ninguém entende quando nós contamos tudo, mas saber o que você está buscando fazer, qual é o seu objetivo dentro do trabalho, como você espera chegar nesse objetivo, melhorar, como você espera, o que você espera para os próximos anos. Vai melhorar a sua carreira. Você vai estar refletindo melhor sobre o que você está fazendo. E vai deixar de ser um ambiente totalmente desconhecido para sua esposa, para o seu marido, né? Vão também desconectar um pouco da polícia. A gente chega em casa com a cara enfiada no celular ainda, muitas vezes, né? Nem sempre é tão necessário assim. Muitas vezes é hábito. Vão ter o hábito de chegar em casa, dar aquela esfriada, né? Tomar um bom banho, conversar com a família, estar bem perto dos filhos, né? Ter qualidade. Nós não temos muito tempo, então precisamos de qualidade nos momentos que nós estamos em casa. E vamos nos esforçar de verdade para estar presente naquela festa, estar presente naquele aniversário. Se não dá, vai fazer toda a diferença se sua família souber que você tentou e não conseguiu.
que você se importou. Não é fraqueza falar que, poxa, eu queria estar com vocês, mas não pude. Mas eu vou estar sempre buscando, fazendo isso. Não, façam. Façam que todos acreditem qual é o seu objetivo. Vamos deixar bem claro o que a gente está buscando. Vamos lá. Nós sabemos que muita gente deixa esticar o tempo no trabalho para não voltar para casa. Muita gente se afasta pela falta de diálogo que tem. Isso só piora. Só piora, não vai melhorar. Não está tendo diálogo? Vamos melhorar as ferramentas para que isso aconteça. Vamos esclarecer melhor as coisas. Se você está longe de casa, nós temos que chegar naquele ponto em que a família tem a certeza absoluta que você está trabalhando. Que você não está fazendo outra coisa que não seja o trabalho. Sejamos corretos nisso. Tenhamos fidelidade. Ou estou no trabalho, ou estou com a minha família. Ou estou numa atividade necessária, um estudo, um curso, também é trabalho. Mas o resto, eu estou com a minha família. Isso vai fazer muita diferença. Quem está falando para vocês, com vocês, de alguém que passou pelas fases, foi solteiro, casou, quase descasou, manteve o casamento, progredi na carreira, mudei de carreira, né, me tornei professor, me aposentei, continuo dando aula, envelheci, passei por problemas. Como a família foi importante para que tudo fosse superado, tudo que de negativo fosse superado, para que as dificuldades fossem bem enfrentadas, para nesse diálogo com a família, quanto eu não dialoguei comigo mesmo, nesse objetivo para uma vida melhor, quanto isso não foi construído olhando para os filhos, olhando para o que eu queria ter em casa, como eu queria viver. No que eu fazia, eu tinha que ter certeza que se for filmado, aparecer em casa, tudo bem. Eu vivo com isso. Eu acredito no que eu estou fazendo. Está totalmente ligado ao que eu queria que minhas filhas vissem em mim, que minha esposa fosse ver. E entendam, mesmo em casa também tem dificuldades. A família vai te respeitar muito mais quando confia no que você faz. Quando sabe de onde veio o dinheiro que está entrando em casa, quando conhece o seu suor naquele trabalho, quando sabe a procedência do que você vive, de como você vive. Como é a vida de quem está bagunçado? Nunca é gostosa, nunca é agradável, nunca tem serenidade, tranquilidade, é sempre um sobressalto, sempre um medo. Nossa vida é correta, vamos deixar nossa família tranquila, para a gente poder viver bem tudo que nós conquistamos. Vai valer a pena, vai ser muito importante e você vai se sentir muito bem se lutar pela sua família. Não é fácil, talvez seja o assunto mais difícil que nós tratamos até agora nesse canal, mas é muito importante falar sobre isso. Gratidão ao meu amigo, meu irmão, meu parceiro, irmão de operações, por ter sugerido esse tema. É importante falarmos sobre isso, né? Vamos cuidar bem das nossas famílias, porque é um presente que Deus colocou nas nossas vidas. Merece o nosso maior cuidado. Vai valer a pena. Uma boa vida para todos vocês. Então, meu amigo policial, minha amiga policial, nesse vídeo nós tratamos de um assunto diferente. Da polícia, além das operações, além da perícia, além do atendimento ao público, da polícia dentro dela mesma, do que a polícia sente, do que o policial precisa para sua vida. E eu quero muito saber se você gostou desse conteúdo. Então curta, compartilhe. Se você ainda não segue meu perfil, siga, para que nós possamos trabalhar isso continuamente. E que eu e você possamos entender melhor como fazer que esse trabalho fique bom e que seja positivo para a sua vida.